Olá, jovens. Eu sou o professor Alexandre Pirangi e vou trabalhar com vocês o módulo 5, Logística e Gestão de Materiais. Bem, eu sou graduado em Administração, também mestre em Engenharia de Produção, especialista em Marketing Empresarial. Atualmente eu sou doutorando em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Minas Gerais e vou trabalhar com vocês a disciplina Logística e Gestão de Materiais. A minha experiência profissional, ela versa de atuações em instituições financeiras, atuei por 3 anos. Eu também sou professor de curso superior há 12 anos, trabalhei em várias universidades e ainda trabalho aqui no Amazonas. Atualmente sou professor de carreira da Universidade Federal do Amazonas. A atuação profissional também fui industriário, trabalhei em uma multinacional durante 8 anos, atuando nas áreas de produção, materiais, fluxo de materiais, na área de logística, mais especificamente no centro de distribuição. Também tenho uma experiência como diretor de cursos profissionalizantes e atualmente somente leciono para curso superior e pós-graduação. Então, falando um pouquinho daquilo que nós vamos ver no decorrer dessa nossa jornada, nos vem a incumbência de falar de logística. Então, eu questiono junto a vocês, o que seria então essa tal logística? Como nós poderíamos definir logística? O que é essa tal logística? Parafraseando um autor chamado Rubens Fava, que no seu livro Caminhos da Administração, fala assim: administração é ciência, técnica ou arte? E aí eu vos pergunto, logística também é ciência, é técnica, é arte? Eu teria todos os motivos para lhe dizer que logística ela é ciência. Por que ela é ciência? Porque ela vai buscar, dentre as demais disciplinas, todos os conhecimentos para que ela se prove. Eu poderia lhes dizer também que logística é arte. Por que a logística é arte? Assim como um artista, ele necessita de inspiração, ele necessita dos conhecimentos para colocar em prática e fazer valer aquilo que é o fruto do seu trabalho. E eu lhes diria que logística também é técnica. Por quê? Porque ele vai se valer de todo este conhecimento, de toda esta inspiração e das técnicas necessárias, do manuseio delas para gerar um determinado resultado. Então isso vai ficar muito mais claro para nós no decorrer das nossas unidades, que eu vou lhes apresentar neste momento, ok? Então vamos para a nossa ementa. O curso de logística, ele trabalha na ementa o conceito, funções e objetivos da logística. A logística integrando compras, armazenagem, suprimentos, produção e distribuição, classificação e codificação de materiais, logística de estocagem, custos, avaliação e dimensionamento de estoques, métodos quantitativos, armazenamento de materiais, transporte e distribuição física, gestão de compras e suprimentos, fornecedores, cadastro e avaliação, compras no serviço público, licitação, estratégias de negociação para compras, conceitos básicos de gestão do patrimônio, avaliação e alienação de bens patrimoniais. O objetivo geral da disciplina, ele está dividido assim: fornecer aos graduandos em administração o conhecimento dos principais conceitos de logística e gestão de materiais, compreender a importância das técnicas de armazenamento e de estocagem de materiais, identificar como está estruturado um sistema logístico de transporte e distribuição, bem como o seu papel na otimização das operações empresariais de uma organização, compreender o papel verdadeiramente estratégico da função de compras em uma organização pública ou privada,
preparar o acadêmico de administração para gerir os bens e ativos patrimoniais de uma organização. Então, observe que falar de logística não é algo simples, né? Nós poderíamos iniciar fazendo uma viagem e indo buscar essa tal logística desde a sua gênese, quer dizer, desde a sua origem, quando nós ouvimos falar de logística no tocante à época militar. Qual a diferença da logística na época militar para a logística nos dias de hoje? A logística na época militar, nós podemos definir que ela era utilizada como um meio para se atingir determinados objetivos. E, chegando num momento mais contemporâneo da logística, nós podemos entender que a logística é vista como algo estratégico. Então, nós podemos dizer que a logística é uma logística empresarial. Por quê? Porque ela vai integrar todas as áreas. É o que nós chamamos de Supply Chain Management, ou gerenciamento da cadeia de suprimentos. Não obstante aos fatos, é importante que nós possamos definir as áreas básicas da logística, né? Então, quais são as áreas básicas da logística? Nós vamos falar de suprimento, nós vamos falar de distribuição, nós vamos falar de produção e nós vamos falar da logística reversa, quer dizer, desde o nascedouro, desde o pedido, desde a necessidade até a chegada no consumidor final e, por conseguinte, um retorno deste material à origem, ok? Então, vamos começar pela nossa unidade 1. A unidade 1, ela fala de conceitos fundamentais. O que nós temos aqui na unidade 1? O que é logística? Alguns conceitos de logística, conceitos ampliados de logística, mostrando a função desde o início até a última fase. O sistema logístico como um todo, desde a aquisição com os fornecedores até a parte de manufatura, movimentação, distribuição, até a chegada no consumidor final. E a análise da logística no momento mais contemporâneo, onde nós chegamos na tal logística integrada. Observe que existe um fluxo natural de input, process e output, quer dizer, as entradas, os processamentos e as saídas. E cabe à logística cuidar de todo este processo, desde o início até o destino. Claro, os desafios são enormes. Nesse interstício, neste intervalo, existem fatores que são variáveis controláveis e incontroláveis. E cabe à logística gerenciar todas estas variáveis que, em princípio, são controláveis e prever, através da previsibilidade, antecipar-se algumas situações que podem ser trabalhadas. Objetivos da logística. Componentes da logística de suprimentos. A logística interna, o seu funcionamento. O processo produtivo, quer dizer, a manufatura, o beneficiamento, como estes insumos serão trabalhados e vão gerar, em princípio, produtos e ou serviços. A distribuição física, né, que se formos analisar como a logística era vista no passado, como a logística era vista como se fosse um meio, logística tinha-se uma associação de transporte. Era uma função utilizada para, por exemplo, movimentar as tropas, levar mantimentos, levar suprimentos, enfim. Hoje a logística tem uma visão diferente, ela é vista como algo estratégico, como algo que agrega valor a uma operação, a uma atividade e gera valor ao cliente,
interno e, por conseguinte, a todos os stakeholders, a todos os envolvidos no processo. Seguindo, chegamos no Supply Chain Management, que é o gerenciamento da cadeia de suprimentos. E, enfim, chegamos ao final da primeira unidade. Na unidade 2, nós veremos armazenamento de materiais. Vamos lá. No armazenamento de materiais, temos aqui uma breve introdução, o conceito do que é o armazenamento de materiais e, sequencialmente, as atividades típicas que envolvem um armazém. Custos de armazenagem, e é interessante que nós observemos e possamos dar uma atenção especial aos custos de armazenagem, porque os custos, na verdade, eles podem viabilizar ou inviabilizar o negócio. E em momentos de crise é possível que nós tenhamos que dar atenção especial aos custos das operações. Gestão do espaço físico. É interessante que nós também possamos dar uma atenção especial à gestão do espaço físico, às necessidades de reduzir os custos de transporte, coordenação de suprimentos e demanda, necessidades da produção, considerações de marketing, enfim, tudo aquilo que é necessário para trabalhar. Os tipos de armazéns, as modalidades de armazéns, e aqui alguns exemplos também. A administração dos estoques. É bem verdade que em algum momento do passado, e esse é um papel interessantíssimo da logística, quando nós estamos observando aquilo que era o início da era, naquele momento da Revolução Industrial, onde as indústrias praticamente não tinham tanta concorrência e empurravam os produtos, não se tinha tanta preocupação com essa quantidade de materiais que eram colocadas, com quanto ia se pedir ou algo parecido. Existia uma produção empurrada. E hoje nós estamos falando de trabalhar com uma produção puxada, quer dizer, uma produção regrada, uma produção feita contra pedido, uma produção organizada de forma a não gerar estoques. Estoque é dinheiro parado, isso não é interessante para ninguém. Então nós temos que pensar essa logística, pensar esses estoques de forma estratégica. Onde eles estarão concentrados? É necessário que eu tenha armazéns estratégicos? Essa minha operação, como é que ela vai acontecer? Então vamos retomar aqui a nossa unidade 2. Indicadores de desempenho. Também há de se ter uma atenção especial aos indicadores de desempenho, porque eles vão balizar, eles vão servir de termômetro, eles vão servir para que você tenha uma espécie de medição de como anda a saúde do teu negócio. Então, assim, se você não controla, você não tem ao certo como saber como está a saúde do teu negócio. Então, é de suma importância que nós entendamos os indicadores de desempenho. Avançando. O giro do estoque, quão importante é o giro do estoque. A cobertura de um estoque, é outro tópico interessante. A acurácia de um estoque. Observe que a acuracidade, ela está intimamente ligada a saber se o quanto eu tenho no meu estoque, o quanto eu tenho no meu sistema, está fielmente sinalizado naquilo que é o meu físico. A acuracidade nada mais é do que isso. Esse cruzamento daquilo que o sistema está indicando com aquilo que o meu estoque físico está dizendo. Imagina, se a produção, na verdade, programa uma ordem de produção para executar, para manufaturar, e eu não tenho aquele estoque que está dizendo ali no meu sistema, aquele saldo, ele não é verdadeiro, porque quando eu vou checar no físico, eu não tenho o material que está sendo sinalizado ali. Observe, linhas de produção paradas, é um prejuízo enorme. Poderia até lhes dar um exemplo da época em que fui industriário e trabalhei em uma multinacional chamada Nokia do Brasil, onde somente uma hora de linha parada, por conta, por exemplo, de um saldo errôneo no sistema, equivalia a $40 mil. Coloque aí a proporção de uma linha rodando a 24 horas, 12 linhas de produção.
enfim, de se ter uma atenção especial, né? Então, retomando aqui a nossa unidade 2. Custos de aquisição, lote econômico de compra, o nosso leque, aplicação do leque, alguns exemplos para que vocês pratiquem, em princípio, no momento dos seus estudos, dimensionamento de armazéns, e, neste momento, nós finalizamos a unidade 2. Passamos agora para a unidade 3. A unidade 3 é logística de distribuição. Observe que, no início, dentro das áreas estratégicas da logística, como eu já havia falado, logística de suprimentos, logística de produção, logística de distribuição e logística reversa. Chegamos agora na distribuição. A unidade 3 trabalha o seguinte: os custos de transporte, a logística moderna, né? Quais os modais de transportes a serem utilizados dentro de um processo ou quando se pensa no processo de distribuição, e isso vai variar de acordo com a região ou para onde eu pretendo, em princípio, mandar esse meu material. E aí, detalhando cada um deles: transporte ferroviário, situação atual das ferrovias, o transporte rodoviário, e aí um detalhamento da nossa malha rodoviária, a situação atual das nossas rodovias, o transporte hidroviário, que é de se ter uma atenção especial, porque nós estamos falando do Amazonas e, enfim, da região norte como um todo, e os nossos rios, na verdade, são as nossas grandes estradas, então há de se ter uma atenção especial aí também, que é a nossa realidade. A situação atual dos portos, a situação atual das hidrovias, a logística fluvial na Amazônia, o transporte dutoviário, que também é uma realidade que está sendo vivenciada por nós neste momento, transporte dutoviário, a situação atual dos dutos, como estão distribuídos, o transporte aéreo, que é um transporte estratégico, mas também é um transporte muito oneroso, né? A situação atual dos aeroportos, os principais aeroportos de carga, a distribuição física de produtos, e neste momento nós chegamos ao final da unidade 3, mas vale ressaltar a importância da decisão, por exemplo, da escolha de modais em uma operação, porque você vai levar em consideração: o seu produto é um produto de alto valor agregado? O que é um produto de alto valor agregado? É um produto caro? Ele é um produto que, na verdade, ele tem um valor elevado? Isso, por que, professor Pirangi, o senhor está questionando isso? Porque é de suma importância que nós saibamos qual é o produto que eu vou trabalhar para a escolha do modal, Por quê? Porque se é um produto de baixo valor agregado, não faz sentido que eu, por exemplo, escolha um modal aéreo, que é um modal onde o custo do frete é muito caro. Então, observe, por exemplo, muitas indústrias do Amazonas, como, por exemplo, Motor Honda, como, por exemplo, as que trabalham produzindo a linha branca, como geladeiras, freezers, ar-condicionados. São produtos, né, que, em princípio, são distribuídos pelo Brasil, mas que não há uma necessidade de levar através de um modal aéreo, que é um transporte muito mais caro.
É um produto que não tem um nível de obsolescência, de volatilidade, quer dizer, ele não fica obsoleto muito rápido. Então não há necessidade de eu levar através de um transporte muito mais rápido e, por conseguinte, quanto mais rápido, mais oneroso. Então eu posso utilizar a hidrovia, eu posso utilizar a rodovia, eu posso fazer um mix de modais, eu posso utilizar o rodo fluvial. Então, observe que dependendo de para onde eu quero enviar esse material, eu posso utilizar um modal ou eu posso utilizar um mix de modais. Isso vai de acordo com a realidade e com o valor que este produto tem. Bem, na unidade 4 nós vamos trabalhar a gestão de compras. Então vamos aqui dar uma navegada. Nesta unidade nós vamos estudar o processo de compras em empresas públicas e privadas, então é interessante que nós conheçamos tanto este ambiente público quanto o privado. Muitos supõem que uma responsabilidade do departamento de compras, entretanto a função compras é muito mais ampla, ela se realiza com eficiência, envolve todos os departamentos da organização. E o que envolve? Envolve obter o material certo, nas quantidades certas, com a entrega correta, no tempo e lugar correto, da fonte correta e no preço certo. São todas essas as funções de compra. Então, uma compra bem feita equivale a melhoria no seu custo, né? Então, é importante que nós possamos dar a devida atenção no tocante a compras. Então, no primeiro momento, nós vamos ver uma pequena introdução. Okay. A gestão de compras, como ela funciona, a importância da função de compras, as habilidades de um comprador, o posicionamento da função de compras, a logística, qual o papel da logística no processo de compras, a cadeia de suprimentos, como funciona a cadeia de suprimentos, a emissão de ordens de compra, e as novas tendências dentro desse ambiente de compra. A importância, compras no setor público, como é que funciona,